O João Pedro, ele ignora, literalmente. Vou gravar a tela aqui. Aí depois da oração a gente já inicia, tá bom? Aí o pessoal que foi entrando, a gente vai aí. Eles vão se interagindo aqui. Se eu pode orar, por gentileza? Irmão João, cadê? Estão me ouvindo? Sim, pastor, aqui é que alguém chamou aqui. Ah, tá bom. O senhor pode orar só pra gente Iniciar, tá. isso, iniciar aqui? Senhor Jesus, nessa noite nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia, que nós vamos tratar assuntos, Senhor, através da tua palavra, Pai, ensinamento para nós. Que o Senhor venha nos dar direção, capacitação, para que o que a pastora for ensinar, nós podemos colocar em prática para a glória do teu nome. Eu já te agradeço por tudo que o Senhor já está fazendo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, Amém. gente. Hoje eu vou entrar no assunto, né, sobre dízimos. Eu sei que vocês aqui, pelo menos o irmão João, a Neia, já participou desta aula, mas hoje eu quero me aprofundar um pouquinho mais sobre este assunto, onde eu vou trazer um pouco do conceito histórico desde a época dos demais povos até chegar antes da lei ali de Melquisedeque, até chegar na lei de Moisés e até Cristo e até os tempos de hoje. Então a gente vai fazer, na verdade, aqui uma jornada, né, histórica, só para a gente entender o conceito de dízimo, como se aplica hoje. Eu sei que é um tema bastante complexo e polêmico, porque existe aí várias interpretações e pensamento com relação a essa prática, né, de dízimos. Principalmente quando se fala de dízimos, a maioria das pessoas não querem nem ouvir, ou seja, nem aprender. Por isso que é um desafio hoje para a igreja de Cristo, principalmente para pastores, quando se trata de uma igreja séria, transparente, porque por conta de alguns, né, que utilizam desse mecanismo de fé, que é uma bênção, por conta de muitos que usam de forma irregular, aquelas igrejas que são sérias, elas acabam sendo impactadas por falta de, de uma interpretação correta sobre este assunto. Então, hoje nós vamos falar de dízimo. Então, o objetivo nosso aqui é explanar de uma forma sucinta sobre o tema de dízimo e nós vamos utilizar a Bíblia como fonte de referência, né? Nós vamos ver que as histórias bíblicas, elas são analisadas de uma forma assim bem íntegra a cada texto e o texto é interpretado com total seriedade quando a gente fala desse assunto. Então aqui a questão mais importante que não pode ser ignorada é que infelizmente muitos líderes religiosos não estão muito dispostos, né, a se engajar para um diálogo aberto sobre essa questão, porque existe uma relutância, porque existe uma resistência quando a gente quer explanar isso de forma bíblica para muitos daqueles que já têm no seu coração a ideia de rejeitar os dízimos, principalmente para os dias de hoje. Então, faz-se necessário falar sobre isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender aqui, que a prática do dízimo, ou seja, a origem do dízimo, tem como uma prática muito antiga. A gente precisa entender que pagar ou entregar dízimos não teve início lá com o povo de Israel. Antigas civilizações pagãs, antes do povo de Israel, incluindo ali os povos fenícios, os árabes, os babilônicos, os cartagêneses, os chineses, gregos e romanos, eles pagavam dízimos. E qual é a evidência disso? Existe, de acordo com a arqueologia, evidências históricas já encontradas a partir daquelas tábuas cuneiformes, né, que atestam essa prática entre os povos da Mesopotâmia. Então, como comprova que esses povos, antes do povo de Israel, pagava dízimo? A partir dessas relíquias que foram descobertas, essas tábuas cuneiformes, que atestam essa prática entre esses povos ali da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, gente, só para vocês entenderem, era uma região considerada como a região entre rios, né? Que era onde estavam as principais potências do mundo.
Então, os árabes, os assírios, os egípcios, ou seja, os babilônicos, estavam nessas regiões. Então, já era praticado por esse povo antes mesmo do povo de Israel ter, assim, ter início. Né? Lembra que eles eram nômades, eles eram tribos, o povo de Israel. Então, as civilizações pagãs, né? Essas potências antigas, já praticava isso antes do povo de Israel. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Então, muitos que autoproclamam cristão manifestaram aí a sua preocupação, até hoje, nos dias de hoje, e eles não querem se aprofundar de forma bíblica nesse estudo que é tão importante, que faz parte também da prática da fé cristã. Quais são os benefícios da gente se aprofundar nisso? Né? Eu entendo que se os propósitos de Deus forem aceitos na perspectiva correta, as vitórias espirituais sempre serão alcançadas a partir desse assunto também. Né? Então, qual que é o foco aqui do nosso estudo hoje? Então, a primeira parte é enfocar os equívocos ensinados em muitas instituições religiosas com base nesse tema do dízimo na era patriarcal. Então, esse dízimo ainda era obrigatório ou sistemático? Essas são as perguntas que são abordadas a partir desse assunto para essas instituições religiosas. O que aprendemos hoje com as experiências de Abraão? Né? E a quem Deus mais tarde chamou de Abraão e Jacó. Então, a gente precisa entender que existem alguns equívocos por conta dessas questões que são abordadas, né? Que a gente vai, então, entender hoje. Quando vocês vão lá no capítulo 12 de Gênesis, no capítulo 12, o que nós encontramos? O chamado de Deus a Abraão, ok? Então vamos trazer um pouquinho de história aqui para vocês entenderem. Capítulo 12. Deus chamou Abraão para deixar a sua terra, lá em Ur dos Caldeus, cujos habitantes, gente, eles eram pagãos. Então, Deus chama Abraão lá na terra de Ur dos Caldeus, onde haviam povos pagãos que não criam no Deus verdadeiro, e Deus se apresenta então a Abraão como o único Deus e pede para ele sair daquela terra e ir para a terra que emanava leite e mel. Aliás, que ir para uma terra para onde Deus o mostraria. Então, Abraão saiu dali e foi em direção à terra de Canaã. Então, Abraão obedeceu o chamado de Deus. E foi quando Abraão ele se mudou para Harã, e lá ele permaneceu até a sua morte, né? Até a morte do seu pai. Então, Abraão, ele saiu da terra de Canaã, e a palavra de Deus diz que Abraão levou consigo sua esposa, Sara, e o seu sobrinho Ló, né? Filho do seu irmão falecido, e todos os bens que ele tinha adquirido, e as pessoas que foram acrescentadas ali em Harã. Isso está tudo lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 5, ok? E aí, no meio do caminho, devido à grande quantidade de bens de Abraão e Ló, surgiu uma disputa ali entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então, eles conversaram, conforme Gênesis 13, e eles decidiram se separar de forma pacífica, ok? Conforme registrado em Gênesis 3. Então, Abraão ficou em Canaã e Ló foi para os limites da cidade de Gomorra, conforme Gênesis 13. O que aconteceu ali? Houve um conflito naquela região. Os 5 reis das proximidades, eles decidiram se rebelar quando se cansaram de servir o rei Querdolaomer, que era o rei de Elão por 12 anos. Então, esses reis, eles começaram a ter entre eles ali uma rebelião, e o rei Querdolaomer de Elã, ele reagiu quando ele convocou 3 outros reis para suprimir os rebeldes, ou seja, todos aqueles que estavam contra eles, eles então se reuniram, ou seja, se uniram para armar guerra contra aqueles que estavam contra aquilo que eles queriam impor pela força, né? Então, Amrael, o rei de Siná, que é ali da região da Babilônia, e entre outros reis, eles organizaram uma guerra ferrenha, gente. E a Bíblia chama essa guerra da Guerra dos 4 Reis, porque eles se uniram contra os povos vizinhos e eles só adquiririam o resultado se eles se unissem para vencer, então, aqueles conflitos, aquela guerra. Então, está lá em Gênesis capítulo 14. Então, as forças lideradas pelo rei, né, Chedorlaomer, uns nomes esquisitos, mas é isso mesmo, derrotaram impiedosamente os reis rebeldes, inexperientes em batalhas, e eles venceram. Quais foram as consequências disso? Que
que os vencedores, aqueles que se uniram, né, o que venceram, eles saquearam as cidades da planície de todo o povo, seus bens e todos os seus alimentos foram capturados. Então, até mesmo Ló, né, que morava ali fora da cidade de Sodoma, foi capturado pelos inimigos e todos os seus bens foram confiscados, de acordo com Gênesis capítulo 14. E aí, no meio do caminho, conforme nós conhecemos da história, como Abraão soube que Ló ele foi capturado pelos inimigos, Abraão ele ficou sabendo, né, do que aconteceu com seu sobrinho Ló, e então ele foi se assim movido por um profundo amor pelo sobrinho, então ele decidiu ir lá e libertar Ló. Então ele reuniu um grupo de elite de 318 bravos guerreiros, todos criados em uma casa, devidamente treinados para a batalha, e ele buscou apoio de três aliados reais, né? Que é os irmãos Manre, Escol e Aner, governadores da planície ali dos amorreu, que se ajuntaram com ele e as suas tropas. Então Abraão foi até lá, juntos eles começaram a perseguir os atacantes e a vitória foi, gente, esmagadora. Por que eu estou trazendo essa história? Para vocês entenderem o início, a origem do dízimo, né? Então, todos os cativos foram libertos e todos os bens foram recuperados, de acordo com o capítulo 14 de Gênesis, no versículo 16. Então, sabe o que é interessante? Abraão entendeu que aquela vitória, né, entre os seus inimigos, ela vinha de alguém. Então, a palavra de Deus registra o encontro de Abraão com o rei Melquisedeque de Salém. Como sacerdote do Deus Altíssimo, que é conhecido, o próprio Hebreus fala que Melquisedeque, ele é da ordem, né? Que Jesus é da ordem de Melquisedeque. Então, como sacerdote do Deus Altíssimo, ele trouxe pão e vinho e proclamou a bênção de Abraão e agradeceu a Jeová que havia feito tão grande salvação por meio de seu servo. Está lá em Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20, e Hebreus capítulo 7, do versículo 1 ao 2. E a Bíblia diz que por conta dessa vitória e por conta de Melquisedeque ter dado o livramento, né, para Abraão diante dessa guerra, a Bíblia diz que Abraão deu-lhe 1/10 de tudo, de tudo. Isso era a prática, né? Eles chamam de despojos da guerra. Era o costume que os despojos da guerra fossem para os vencedores. Então, a atitude de Abraão, Abraão aqui, no entanto, ele não empreendeu essa expedição com fins lucrativos e recusou-se a aproveitá-la, mas ele ordenou que seus aliados participassem. Então, esse despojo, gente, ou seja, era os objetos, os utensílios, os produtos dos inimigos que no meio de uma derrota, de uma guerra, ficava para os vencedores. Então Abraão não tirou isso para si e como benefício para si somente, né? Abraão, ele ofertou ao Melquisedeque 1/10 de tudo aquilo que ele tinha conquistado depois da guerra. Por isso que eles chamam de despojos, né? Então, um exemplo é a história, né, da exigência do rei de Sodoma, para que Abraão ficasse com os bens materiais e devolvesse apenas as pessoas sequestradas por esse rei aí, chamado Quedorlaomer. Então, Abraão disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte toca aos homens que comigo foram. Que aí ele começa a citar os nomes, que é Aner, Escol e Manré, esses que tomem a sua parte. Está em Gênesis 14, versículo 22. Então, além de Abraão dar a 10ª parte de todos os despojos, ele também compartilhou com os homens que foram com ele à guerra, né? Então, essas ações de Abraão, né, é muito interessante e um aprendizado para nós. Primeiro que Abraão, ele conseguiu, depois da vitória, após deduzir os custos operacionais da guerra, ele conseguiu devolver, gente, 90% de todos os despojos das guerras aos seus legítimos proprietários, aqueles que realmente era de direito.
e o 10%, segundo os costumes dos povos antigos, 10% ele devolveu ao sacerdote Melquisedeque. Olha que interessante. Então, 90% ele não retraiu para si, ele devolveu para quem era de direito. Abraão foi justo. Abraão entendeu que aquela guerra não foi vencida por ele, que aqueles bens não eram deles, não era dele, e que então ele deveria devolver todos os despojos de guerra aos seus legítimos proprietários. E 10%, segundo os costumes dos povos antigos, ele deu 10% ao sacerdote Melquisedeque. Então, a natureza do dízimo aqui, gente, né? O texto bíblico diz que Abraão deu o dízimo de tudo, não de seus próprios bens, mas apenas dos despojos da guerra. Conforme diz ali em Hebreus, esse entendimento é consciente ali em Hebreus 7,4, que diz assim, ó, considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Então a Bíblia não menciona que esses dízimos são sistemáticos e obrigatórios, mas é algo da voluntariedade. Quando a gente fala não obrigatório, porque não há obrigação, não há uma informação sobre a obrigação de pagar o dízimo do espólio da guerra, mas Abraão entendeu, vamos lá, no seu coração, que devolver primeiro os 90% a quem era de direito e 10% a quem lhe deu a vitória era uma prática de gratidão. Vocês estão entendendo isso? Porque dentro da prática pagã, de acordo com o costume desses povos, 10% era como que obrigação. Mas no caso aqui de Abraão, ele não deu como obrigação pagar os dízimos do despojo da guerra. Ele deu como modelo de gratidão e voluntariedade. Então, embora Abraão não seja um exemplo de dizimista do nosso tempo, Deus não o julgou. Pelo contrário, conforme Gênesis 15, que está escrito assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o seu grandíssimo galardão. E aí a gente vai ver essa prática que começou em Abraão, quando ele dá 10% do dízimo ali para Melquisedeque, a gente vai ver Jacó, depois Isaac, né, copiando a mesma prática do pai. Então, Jacó, quando vocês pegam o texto de Gênesis, né, depois de Abraão, vem Jacó. Jacó estava um dia ali dormindo, né? Aliás, a caminho de Harã, sobre a orientação da sua mãe, quando ele estava fugindo ali do seu irmão Isaú, por ele ter usurpado a bênção, né, de Isaú. Vocês conhecem essa história. Jacó saiu de Berseba e foi para Harã. Então ele chegou no lugar onde ficou, porque o sol se pôs, e ele pegou numa pedra. Ele pegou uma pedra daquele lugar e colocou debaixo da sua cabeça e deitou ali, de acordo com Deuteronômio 28. E Jacó, todos conhecem a história, era filho de Isaac, neto de Abraão. Jacó era herdeiro, gente, de grandes promessas de Deus, de acordo com o que Deus havia prometido a Abraão. Então Jacó estava a caminho ali, por conta da ira do seu irmão, né, a caminho de Harã, e por conta da ira do seu irmão, e um dia ele dormiu. E nessa questão dele dormir, ele teve uma visão. Nesse sonho, Jacó ele viu uma escada, lembra? Que subia até o céu e os anjos de Deus subindo e descendo por ela. Então, no sonho, Deus estava acima da escada e disse a Jacó: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. Essa terra em que está deitado, darei a ti e a tua descendência. Então, houve uma promessa. E a tua descendência será como o pó da terra, né? E estender-se-á ao ocidente, ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Isso está lá em Gênesis 28, versículo 13 ao 15. Então, por conta disso, em resposta a essa promessa que Deus faz a Jacó, Jacó então ele fez um voto a Deus. Ele dizendo: ó, se o Senhor Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, eu em paz tornar a casa do meu pai o Senhor, o Senhor me será por Deus. Então, Jacó ele fez ali um voto, né? E esta pedra, né, que tenho posto por coluna, será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, Jacó, ele faz um voto a Deus,
E ele se compromete que se Deus for com ele, se Deus for o Deus dele, como foi com seu pai Abraão, ele então daria de tudo o dízimo a Deus, entregaria o dízimo. Está em Gênesis 28, 20, até o 22. Então, quando a gente vê ali, Jacó, ele está fazendo uma... Ele não era dizimista, ok? Só para vocês entenderem. Então, fazendo uma promessa ou voto a Deus, Jacó mostrou que não era dizimista. Estava muito claro, o texto fica muito claro. Jacó, que cresceu sobre as estritas condições da religião patriarcal, ele não aprendeu esta prática do seu avô e pai, se é que realmente existiu, né? Mas, gente, de acordo com o que nós vemos aqui, a promessa de Jacó ali foi oferecer algo na busca de algo melhor espiritual. Como alguém pode jurar, né? Então, o que Jacó fez? Ele fez um voto com Deus e prometeu que se Deus fosse com ele, ele então daria o dízimo. E assim sucessivamente. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, estão aí, gente? Tá tudo bem? Sim, tá tudo bem, dá para ouvir direitinho. Tá dando para entender, né? Espera aí, gente, só um pouquinho aqui. Então, voltando aqui para a gente, né, dar sequência ao que nós estávamos falando. Então, diante desse contexto histórico, vocês perceberam que o próprio Jacó ele não era dizimista. Ele não tinha o hábito que Abraão tinha. Então, diante de Deus ali ter aparecido a ele decidiu, então, se Deus fosse com ele, dar dízimo de tudo. E assim sucessivamente. Isaac também teve essa prática. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a história do dízimo, né, tornou-se um mandamento para o povo de Israel por conta de necessidades. Não que Deus precisa do nosso dinheiro, não é que Deus precisa da gente para para Ele ter algum benefício em tudo isso. Pelo contrário, houve necessidades, então Deus instruiu o povo de Israel a separar daquilo que eles viviam, gente, que era a prática, né, da sua colheita, do gado e de outros bens, para o sustento não só dos sacerdotes, mas também dos levitas e para atender às necessidades dos povos. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a gente vai ver que no Novo Testamento o dízimo ele é mencionado reconhecendo como princípio válido de que Jesus e os apóstolos, eles incentivavam os cristãos também a praticarem a generosidade e a devolver a Deus uma parte de sua bênção. Então, o dízimo não se trata de uma obrigação legal, mas de um ato de fé e gratidão. Então, todos aqueles que reconhecem que tudo que temos vem de Deus e que devemos devolver a Ele em uma parte da sua bênção, então você está cumprindo as Escrituras. Até porque o dízimo, ele contribui, gente, para o crescimento da igreja, para a realização da obra social, para a realização da obra missionária, para tantas outras necessidades. Então, sem as contribuições de dízimos, ainda que não é na mesma perspectiva que era usada no Antigo Testamento, né, através das colheitas, através do gado, até porque dentro da cultura o povo era assim, mas a partir daquilo que nós temos hoje para a manutenção das nossas vidas. Então, se você trabalha, se você tem condições, se Deus te deu saúde, graça, eu sempre repito isso na nossa igreja, porque é isso que é dízimo. Se Deus te deu graça, saúde, meios para você ser um abençoador da obra, você então precisa praticar o dízimo, né? Então, conforme nós falamos aqui, a origem do dízimo, ela nasceu antes da lei, antes mesmo até de Abraão. Eu expliquei aqui para vocês que os povos ali da Mesopotâmia, os povos que eram pagãos, eles praticavam os dízimos. E Abraão, ele saiu de uma região pagã. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, que era a terra do seu pai, e ele foi para Arã, onde vivia, o seu pai viveu ali por um tempo, e quando ele sai, cumprindo então o que Deus, a ordem de Deus para ir para uma outra terra, Abraão, no meio do caminho, venceu a guerra, aliás, Deus venceu a guerra por ele, e Abraão devolveu os 90% para quem era de direito, e os 10% ele depositou aos pés de Melquisedeque. Então, o dízimo é um princípio, gente, espiritual,
que acontece antes de Abraão e foi praticado na lei Moisés, na lei mosaica. Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque e ele estabeleceu um precedente importante. Jacó também prometeu pagar o dízimo ao Senhor, conforme nós já falamos, antes até da instituição formal da lei. Então, o que eu quero trazer? Antes da lei de Moisés, o dízimo já existia, já era praticado pelo homem ou por um homem chamado como pai da fé. Então, se foi praticado por Abraão, a quem Deus promete a ele, a sua descendência, abençoar, através de todas as práticas que depois começou a ser, que depois foi vinculada à lei. Então, todos nós, dentro dessa mesma visão, nós precisamos dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. Então, o dízimo ele foi posteriormente sancionado na lei mosaica, tornando-se um preceito claro para o povo de Deus. Então, todos que vieram depois de Abraão entendeu que o dízimo fazia parte de um meio, um mecanismo de fé. Então, o dízimo na lei, de acordo com a lei levítica, a lei ali, em Levítico 27, 32, essa lei estabeleceu uma ordem clara para trazer todos os dízimos ao Senhor. Então, para eles, para o povo de Israel, dentro das questões da lei, a obrigação era mais que uma ordem, era uma obrigação moral. Então, não entregar o dízimo era considerado uma transgressão da lei, constituindo-se até em pecado. Então, o povo de Israel entendeu. Se Abraão, o considerado pai da fé, e que a partir dele todas as pessoas da terra, né, seria abençoada a partir de Abraão. Então, quando o povo entendeu que se eles não dizimassem, eles estariam transgredindo a lei, ou seja, estariam pecando ou em pecado, então o dízimo ele já era praticado antes da lei e começou a ser praticado também depois da lei. Ou seja, na lei foi oficialmente incorporado como parte dos mandamentos divinos. Então, para o povo do Antigo Testamento, o povo de Israel, para eles o dízimo era a lei. E se está na lei, então, e se está na Bíblia, então respalda nós aqui até os dias de hoje. Então, onde estava a presença do dízimo na Bíblia? No Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. Quando vocês lerem lá, os livros estabelecem o fundamento para a prática dos dízimos. Também está nos livros históricos. Vocês vão ver em Neemias, capítulo 13, por exemplo, né, mostra a continuidade da prática do dízimo na história. Está nos livros proféticos, lá em Malaquias, principalmente 3:8. Está nos livros poéticos, Provérbios, capítulo 3, que enfatiza a importância de honrar a Deus com as primícias. E no Novo Testamento, onde a gente consegue identificar os textos que embasam os dízimos? Mateus, capítulo 23, lá nas epístolas de Hebreus 7 e 8, né? Então, vocês vão ver que também no Novo Testamento a gente vê que a prática do dízimo continua, não só na época do Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, ou seja, enfatizando a necessidade de continuarmos fiéis para que a igreja seja sustentada, para o crescimento espiritual, para que as bênçãos de Deus recaiam sobre os seus fiéis, né? Então existe a importância do dízimo, é isso, é fidelidade, é uma expressão de fidelidade a Deus e os seus mandamentos. Então, quando a gente fala eu não sou dizimista porque era apenas para o Antigo Testamento, então a gente precisa arrancar todo o Antigo Testamento, né, da Bíblia, e a gente precisa validar então apenas o Novo. E então a gente sabe que a Bíblia, o Novo Testamento sem o Antigo não se completam, não se complementam, então não faz sentido. Então alguns argumentos, gente, erroneamente, que o dízimo é apenas do velho e não se aplica à era da graça. A maioria das pessoas que não dizimam hoje, elas usam esse argumento, que o dízimo era apenas para o Antigo Testamento e não se aplica para a era da graça, né? Muitos dizem que o dízimo foi substituído por ofertas. Há quem tente, né, substituir o dízimo por outros tipos de ofertas, ignorando a sua especificidade bíblica. Algumas igrejas reduzem arbitrariamente o percentual do dízimo, que não tem nada, que não tem nenhuma base bíblica. Então, eu vou trazer aqui para vocês como que a gente entende nos dias de hoje, trazendo algumas comparações. Vou deixar aqui aberto, está muito quente aqui dentro. Abre essa janela aí, por favor, meu amor.
Voltei aqui, gente. Então vamos lá. O aspecto do dízimo na época da lei, na lei, gente, era obrigatório. Na época da graça, é um princípio que a gente mantém. Na época da lei, o dízimo era justiça, então era exigido. Então, na época da graça, é praticada com amor. Na época da lei, o dízimo era visto como misericórdia, como ordem. Na época da graça, que é a época que nós vivemos agora, é uma expressão de fé. O dízimo na época da lei, o aspecto fé, então, dentro da lei é algo fundamental. Então, na época da graça, é central para a nossa salvação. Então, eu estou trazendo aqui comparações para vocês entenderem como isso era interpretado na lei e agora na época da graça, ok? Como que a gente consegue enxergar Jesus e o dízimo? Mateus capítulo 23, Jesus ele está ali criticando os fariseus de quê? Os fariseus, eles praticavam o dízimo de uma forma religiosa, apenas como uma obrigação. Mas eles deixavam de praticar outros aspectos importantes. Quem consegue ler aí? Não sei se vocês têm Bíblia fácil. Mateus 23, 23. Se tá fácil para vocês aí. Quem tá com a Bíblia aí de forma fácil? Senão eu leio aqui, gente. Mateus 23. 23. Só um momento. Mateus 23, 23. Ele completa? É, só ler o capítulo 23 e versículo 23. Tá fácil aí, Aninha? Sim, sim. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem os mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Ó, sem deixar de lado as outras. Jesus aqui não cancelou o ato do povo judeu, ali os fariseus, de praticarem o dízimo. O problema é que eles davam o dízimo do cumim, da hortelã, e eles negligenciaram outras ações mais importantes do que o dízimo. É isso que Jesus está dizendo. Né? Eles negligenciavam a justiça, o amor, a misericórdia. Então eles queriam ser vistos pelo tanto que eles dizimavam da hortelã, do cominho, ou seja, dos frutos da terra, porque eles eram agricultores, e eles deixavam de praticar outros aspectos também importantes da lei. Então Jesus enfatiza a importância de praticar a justiça, a misericórdia e a fé, sem deixar de lado o dízimo. Então Jesus não proibiu o dízimo no Novo Testamento, pelo contrário. Jesus está dizendo, vocês estão praticando o dízimo, ou seja, em outras palavras, vocês estão dando o dízimo da hortelã, do cominho, mas vocês estão deixando de praticar as outras coisas. Então, os ensinamentos de Jesus sugerem a continuidade, gente, da prática do dízimo também na nova aliança. Porque os fariseus, eles queriam sempre pegar Jesus em alguma situação para expor Jesus tanto para o Império Romano como também para os próprios judeus. Então Jesus não está dizendo assim, olha, você tem que parar de dar o dízimo e praticar só a justiça, a fé e a misericórdia. Não, Jesus falou, vocês devem, né, em outras palavras, vocês precisam praticar, continuar praticando o dízimo de tudo, mas sem deixar de lado outra coisa também que é importante. Vocês entenderam? Então, como que a gente consegue enxergar a prática do dízimo no Novo Testamento? O próprio Jesus está declarando aqui, sem deixar de lado a outra, ou seja, sem deixar de dizimar. Então, o dízimo e a graça, gente, a graça não anula o princípio do dízimo, mas na verdade a graça reafirma o dízimo como uma expressão de gratidão, né? Qual que é a motivação em dizimar? Sobre a graça, o dízimo é dado por amor e gratidão e não por obrigação como era na lei. Na lei era por obrigação. Por quê? Porque o dízimo ele era necessário para a manutenção do templo, para a manutenção da tribo de Levi, que era a única tribo que não tinha terras, para a manutenção dos sacerdotes que viviam empenhados 24 horas
dentro do templo para a manutenção da casa de Deus. Então, o dízimo ele reflete um princípio eterno de honrar a Deus com os nossos recursos. E quando eu deixo de honrar a Deus com os meus recursos, eu estou anulando um dos princípios da graça, que é o dizimar. Entende, gente? Então, a gente agora vai entender qual que é a diferença de dízimos e ofertas. O dízimo ele é regular, ou seja, o dízimo é uma prática regular e contínua, que ela tem como base princípios bíblicos estabelecidos. Então, o dízimo não pode ser esse mês eu dizimo, no outro mês eu não dizimo. Tem que ser uma prática contínua, porque é através dos dízimos que existe a manutenção do templo. No Antigo Testamento era o templo de Salomão. Antes do templo de Salomão, era os utensílios, os objetos do tabernáculo, né? Para cada tribo, aliás, a tribo que não tinha terras. Então, era para manutenção. Então, se não fosse de forma contínua e regular, por exemplo, a tribo de Levi passaria fome. A tribo de Levi não teria sustento, porque as demais tribos que tinham suas terras, então das primícias da terra, dos frutos da terra, dos primeiros gados, dos primeiros alimentos da terra, eles então iam lá e dizimavam para que a tribo de Levi fosse sustentada, para que os sacerdotes fossem sustentados, para que o templo, para que não faltasse nada no templo. Aí eu pergunto para vocês, o que mudou? O que mudou é que hoje nós não temos o templo de Salomão e hoje nós não temos a tribo de Levi, mas nós temos o templo, ou seja, a igreja, o espaço físico, a instituição física, onde, se não for de forma regular e contínua, os nossos dízimos, nós não conseguimos pagar as custas fixas que nós temos hoje como obrigações. Então, a ordem não altera os fatores. A gente só mudou de um templo de Salomão, que era lá no Antigo Testamento, o templo, o tabernáculo, para um local físico onde precisa também de manutenção regular e contínua. E é por isso que a necessidade do dizimista é ser regular e contínuo todos os meses. Agora, para que servem as ofertas especiais, conforme mencionados em 2 Coríntios 8 e 9? Quem pode ler? 2 Coríntios 8 e 9. Alguém lê aí, gente? 2 Coríntios 8 e 9. 2 Coríntios 8, 9. Ai, sem querer eu fechei aqui. Isso, 2 Coríntios 8 e 9. 8, 9. Porque você já conhece o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. É 2 Coríntios, é isso mesmo? 2 Coríntios 8, 9. Espera aí. Saiu a minha tela, gente. Espera aí um pouquinho. É isso mesmo? Espera aí, deixa eu voltar aqui para a tela, tá? Tá bom. É isso mesmo, 2 Coríntios 8 e 9, né? Eu acho que não é esse versículo não, Ana. Deixa eu só conferir aqui. 2 Coríntios 8. Eu acho que eu marquei o versículo errado, quando Paulo fala de ofertas especiais para um propósito específico. Eu não estou lembrado do versículo, eu registrei aqui errado. Mas depois eu acho o texto e eu passo para vocês. Então, Paulo, ele fala que, fecha aí o microfone de vocês. Paulo, ele vai falar de ofertas especiais mencionadas em 2 Coríntios. Eu não sei qual que é o versículo agora, eu vou achar e depois eu coloco para vocês, tá? Onde Paulo, ele traz a questão das ofertas para causas específicas. E essas causas específicas das ofertas era para isso. Sendo que essas ofertas não substituíam o dízimo. Então, ou seja, dízimos e ofertas, gente,
especiais, elas coexistem. Então, cada um tem um propósito específico na vida da igreja e na vida do cristão, ok? Então, ofertas, normalmente, elas são recolhidas para atender algumas necessidades específicas da igreja, ou talvez para algum projeto, algum propósito. Por exemplo, nós vamos fazer agora o encontro de casais, né? Nós poderíamos levantar ofertas especiais para esse fim, para esse propósito, que as ofertas eram para isso. Paulo, por exemplo, em algum momento, ele começou a arrecadar ofertas em alguns lugares por onde ele passava, para quê? Para levar uma oferta especial para os irmãos em Jerusalém, que devido àquela crise, né, de fome que houve, os irmãos estavam passando fome e necessidade. Então, Paulo, ele passava por outras igrejas que tinha mais condições, e Paulo pediu uma oferta especial para atender esses crentes que estavam passando necessidades ali. Mas Paulo não subjugou o dízimo como sendo substituído pelas ofertas. Tem pessoas que nos dias de hoje substituem os seus dízimos por ofertas. Elas não dizimam porque elas falam na época da graça, né, no tempo do Novo Testamento, não é obrigatório o dízimo. Então, o que elas fazem? Elas dão ofertas. E quando vocês veem a prática de Paulo, através da vida da igreja no Novo Testamento, sempre havia uma necessidade aqui e outra acolá, e Paulo pedia ofertas específicas para sanar essas necessidades específicas. Mas dentro da prática judaica, dentro da prática do Antigo e Novo Testamento, o dízimo ele não foi anulado. Tanto que Jesus falou, eu não vim para anular a lei, eu vim para que se cumprisse em mim. Então, tudo que estava dentro da lei foi cumprido em Jesus, apontava para o Cristo. Então, se a gente acredita, se a gente crê que até o dízimo era sombra para dentro da lei se cumprir em Cristo, então nós precisamos entregar o dízimo. Então, por que o dízimo precisa ser entregue? Gente, a administração do dízimo. O dízimo deve ser trazido à casa do tesouro, né? Que no contexto atual é a igreja local. Então, se você serve a Deus numa igreja local, você precisa entregar o seu dízimo nessa igreja. Então, a Escritura ela é clara em dizer que devemos trazer todos os dízimos, ou seja, sem subtrair nada. Tem pessoas que falam, é o dízimo, mas eu vou tirar, então eu vou entregar só 8%, eu vou entregar só 5%, só 2%. Então, se você subtrair aquilo que Deus já designou como 10ª parte, você está roubando a Deus, ou seja, você está deixando de ser fiel de uma forma plena e completa quando você subtrai aquilo que deve ser honrado, né? Então não cabe ao indivíduo, por exemplo, decidir como o seu dízimo deve ser administrado, porque o dízimo pertence a Deus. Ah, mas já entreguei várias vezes o dízimo em igrejas em que os pastores roubaram. Gente, eles vão prestar conta a Deus. Cada líder que usou os recursos que era para ser manuseado na casa de Deus de forma apropriada e que foi utilizado de maneira ilegal, desonrosa, defraudosa, vocês podem ter certeza que eles prestarão conta a Deus. Mas não cabe a você decidir como o dízimo deve ser administrado se o dízimo pertence a Deus. Se você está entregando na casa do tesouro e você acredita, claro, que a sua liderança ou o líder daquela denominação é transparente, como nós fazemos, prestamos conta, apresentamos para a igreja, a gente mostra para vocês para que esse dinheiro é utilizado, então não há por que você não dizimar e abençoar a casa do Senhor. Quais são as consequências quando você não dizima? Malaquias 3,8 fala, você está roubando a Deus. Então, não dar o dízimo é considerado um roubo a Deus, conforme Malaquias. É maldição também. A infidelidade nos dízimos pode, gente, resultar em maldição, segundo Malaquias. Mas a maldição em que sentido? Porque você está roubando a Deus. Então, quando a gente fala em maldição, não é a maldição hereditária lá que a gente explicou, não. Você está atraindo para você situações que pode impactar no desenvolvimento de alguma área na sua vida. Isso é maldição. Você está atraindo para você isso. Né? Lembra que os homens perguntavam, os judeus perguntavam, em que nós te roubamos? Né? Aliás, os sacerdotes perguntavam, em que nós te roubamos? Aí Malaquias respondia, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então, a falta de fidelidade nos dízimos pode criar barreira no nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes a gente não consegue enxergar a bênção de Deus de forma plena e completa quando nós não somos fiéis a Deus nos nossos dízimos e ofertas. Ok? E quais são as bênçãos de Deus? Para quem é fiel
aos dízimos, né? Quais são as palavras de Deus? De que maneira nós seremos abençoados por Deus? Não por barganha, mas por misericórdia. Deus promete, lá em Malaquias 3,10, abrir as janelas dos céus e derramar bênção sobre os seus fiéis dizimistas. É Deus quem fala isso. Deus promete proteção contra o devorador para aqueles que são fiéis nos seus dízimos. Sabe aquelas pessoas que, gente, se matam de trabalhar e trabalham e elas nunca conseguem ver o seu dinheiro no final do mês? É claro que tem a questão aí da falta de um planejamento, mas muitas vezes por ela subnegar, por ela subtrair ou por ela negligenciar os seus dízimos, ela vive escravo do trabalho, porque ela se torna escravo do dinheiro. Porque trabalha e não consegue ver o fruto do seu trabalho, porque está retraindo aquilo que é de Deus. Então, as bênçãos de Deus, além da fidelidade, é a prática daqueles que são dizimistas. Deus traz crescimento, Deus dá confiança, Deus traz esperança e Deus traz até dependência de Deus em todas as áreas da sua vida. Então, gente, a fidelidade nos dízimos serve como testemunho da fé e obediência a Deus, ok? E o dízimo também é uma maneira de nós praticarmos a mordomia cristã. O dízimo é um reconhecimento de que tudo que eu tenho, eu sou, pertence a Deus. Então, nós somos mordomos de Deus, de tudo aquilo que é de Deus. E parte das nossas finanças nós precisamos gerenciar como mordomos de Deus, devolver a Deus aquilo que é dele. Amém? A prática do dízimo, gente, nos ensina a ser responsável com todos os recursos que Deus nos confia. Então, o dízimo, ele abre o caminho para uma vida de generosidade, além do mínimo exigido. Então, voltando aqui para a gente finalizar essa aula, os dízimos, eles servem para o crescimento da igreja. Os dízimos permitem que a igreja sustente os seus ministros e funcionários. Ou seja, hoje nós, aqui da comunidade Cristã Zoe, nós não dependemos. Hoje nós, né? Alguém está tentando entrar aqui? Alguém está tentando entrar, gente? Vocês estão... Peraí. Peraí. Hoje nós aqui na nossa igreja, nós não dependemos, pastor Léo e eu, nós não dependemos de dízimos para nós nos sustentarmos. Hoje, para a glória de Deus, nós trabalhamos e nós também, assim como vocês, somos dizimistas. Mas existem lugares, por exemplo, outras igrejas. Ô Claudinha, fecha o seu áudio aí, meu amor, por favor. Boa noite, seja bem-vinda. Mas vocês veem que alguns pastores, líderes que são 100% integral, né, na igreja, eles vivem para a igreja, eles vivem do sustento, né, dos dízimos e das ofertas. Os dízimos também servem para contribuição, para a manutenção das instalações de recursos da igreja. Então, qualquer reforma, qualquer situação que dependa do financeiro, os dízimos é para isso, além das ofertas, né? O dízimo também serve para expandir o ministério, para ir para outros lugares, para outra igreja, para abrir outras igrejas em outros lugares. Então, gente, o dízimo ele tem vários propósitos, né? Então, a base bíblica, né, sobre o dízimo é que a palavra de Deus ela precisa ser levada a sério quando se trata do dízimo. Nós precisamos apresentar isso de forma bíblica para a igreja, sem barganha, sem utilizar daqueles sermãos, né, como é que fala, o que o pessoal usa aí, de exagero ou lavagem cerebral. A gente não precisa ter 40 minutos para falar de dízimo, a gente precisa ser prático. É falar o que a Bíblia diz. E aqueles que têm fé e aqueles que são gratos vão dizimar. Quem não tem fé e quem não tem gratidão no seu coração, não adianta, gente, não vai dizimar e não vai ofertar. Por isso que não precisa da gente ter horas e horas para falar disso, embora outras igrejas utilizam isso. Então a gente precisa enfatizar a gratidão e a obediência a Deus e não a prosperidade material. De que maneira muitos líderes em algumas igrejas fazem? Eles utilizam o dízimo para levar as pessoas a dizimar e ofertar, afirmando que eles serão prósperos nas suas vidas materiais, ou seja, utilizando a barganha. Se você der, se você fizer, Deus vai te dar. Gente, isso é mentira, isso é uma barganha. Deus não tem obrigação, ele faz por bondade. E muitas vezes não é porque você dizima que você vai ter um carrão, não é porque você dizima que você vai ter uma casa, até porque muitas vezes se Deus te der, se Deus te permitir você ter isso, você nunca mais aparece na igreja. Você deixa até de servir a Deus.
Então, o dízimo, ele não condiciona você ter uma vida próspera em todas as áreas, como a teologia da prosperidade ensina. Dízimo é um ato de obediência e gratidão. Então, a igreja, toda a igreja séria, deve ser transparente sobre o uso de dízimos e as ofertas. É por isso que a gente faz questão de fazer ali a prestação de contas. Então, ensinar o dízimo em equilíbrio, como em qualquer outra área ou aspectos da nossa vida cristã, faz parte também, né, do ensinamento correto sobre dízimo, dentro do contexto bíblico. Né? Para que mais serve o dízimo, gente? Para sustento de missionários. Hoje, por exemplo, nós somos uma igreja missionária, mas nós não conseguimos ainda nem se pagar. Como que nós vamos sustentar missionários dentro e fora do Brasil? Os dízimos dá para que a igreja ela estenda o seu alcance além das fronteiras. Nós já falamos que queremos ter igreja não só aqui no Brasil, mas fora do país. Mas se nós não temos entradas de dízimos, a gente acaba ficando impotente de ir, né? de se movimentar. Nós queremos ter uma escolinha top para as nossas crianças, mas sem dízimos, como é que a gente faz? A gente quer avançar, a gente quer ampliar, mas como é que faz? Então, pessoas que não são dizimistas, que não têm fé e gratidão no coração, por mais que você mostre biblicamente, muitas vezes essas pessoas vão continuar com seus corações duros, porque existe um processo espiritual para que Deus, né, trabalhe nesses corações duros e coloque a fé para dizimar e para ofertar. E quais são os nossos desafios hoje, gente, dentro dessas questões? Combater a desinformação e os ataques infundados contra a prática do dízimo nas redes sociais. A maioria das pessoas, quando vê uma igreja falando de dízimo, já começa a atacar a igreja. Olha, para beneficiar o pastor, viu? Porque, lamentavelmente, muitos líderes utilizam do dízimo para viver uma vida elitizada, enquanto seus membros estão passando fome dentro da igreja. Então, nós precisamos usar a educação para falar sobre a importância do uso contínuo do dízimo. Manter a integridade na parte administrativa do dízimo, para que a gente evite esses escândalos financeiros. E a gente precisa ensinar sobre o equilíbrio, né? Assim como outras doutrinas que faz parte da fé cristã, nós precisamos também ensinar o dízimo como uma das formas e meios de glorificar a Deus. Então, para a gente terminar aqui, por que a gente deve dizimar? Porque o dízimo é um princípio eterno. Né? Vai além das dispensações e permanece relevante até os dias de hoje. Porque nós precisamos ser fiel nos dízimos. É uma forma de obedecer a Deus e reconhecer sua soberania sobre nossas vidas. Nós precisamos fidelizar nos dízimos, por quê? Porque a prática fiel dos dízimos traz bênçãos e promove crescimento espiritual na vida de todo crente. Porque nós somos chamados para permanecermos fiéis às Escrituras, sendo dizimistas fiéis e honrando a Deus com os nossos recursos. Amém, gente? Dúvida? Perguntas sobre este assunto?